Vamos iniciar o cálculo da área. A área é a medida da superfície e, no nosso caso, dos polígonos, dos quadriláteros que já vimos anteriormente. A unidade que usamos para medir a área é o quadrado, ou seja, calculamos quantos quadrados cabem na superfície. Vamos iniciar com o retângulo, pois temos vários objetos com seu formato. Por exemplo, uma janela, uma porta, a tela de uma TV, o chão de uma casa, o tampo de uma mesa, a capa de um caderno e muitos outros exemplos. O software que utilizamos é o GeoGebra. Então, venho aqui, seleciono o polígono e vamos construir aqui o nosso retângulo de altura 4 unidades e base 6 unidades. Temos aqui o nosso retângulo. Vou deslocar a letra A aqui para baixo, a letra D do vértice também aqui para baixo. E como eu disse anteriormente, a área é o cálculo de quantos quadradinhos temos no interior da figura. Como a base tem 6 unidades, 6 quadradinhos, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Ou seja, seis unidades da base vezes 4 unidades da altura me dá 24 unidades, portanto, 24 quadradinhos dentro do meu retângulo. O software permite que calculemos tal área. Está ali, ele nos deu a área do retângulo ABCD, 24 unidades. Portanto, para calcular a área do retângulo, medida da base vezes a medida da altura, ou, se preferir, largura vezes comprimento. Agora imaginemos a seguinte situação. Vou deslocar o vértice B horizontalmente 2 unidades e o mesmo para o vértice C. Temos agora um outro quadrilátero, conhecido por nós, o paralelogramo. Perceba que a medida da área continua a mesma, 24 unidades, pois a base e a altura não se alteraram. Portanto, o cálculo da área do paralelogramo é o mesmo do cálculo da área do retângulo, base vezes altura. A única diferença é que a altura do retângulo é a medida de um dos seus lados, enquanto que a altura do paralelogramo eu vou traçar agora. Seleciono aqui o segmento e construo um segmento que sai do vértice B até a base AD. Lembrando que a altura tem que ter 90 graus com a base. Medindo esse ângulo, vamos ter então aqui o ângulo de 90 graus com a base. Então, para não esquecermos, o cálculo da área do retângulo é o mesmo do cálculo da área do paralelogramo, base vezes altura. Vamos agora construir um outro paralelogramo, porém, vamos primeiro construir um quadrado.
quadrado de lado 4. Portanto, se o cálculo da área do retângulo é base vezes altura, podemos utilizar o mesmo critério para o cálculo da área do quadrado, base vezes altura. Ou seja, 4 de base, 4 de altura, 16 é a nossa área. E está ali, devidamente calculado. Agora vamos calcular, vamos construir, melhor dizendo, um triângulo. E outro triângulo aqui. Área deste triângulo, área deste outro triângulo. Claro que a medida é a mesma, pois ambos são iguais. Eles possuem 2 por 4. Ou seja, 2 unidades de base, 4 unidades de altura. Agora, vou arrastar esse triângulo, arrastar este outro triângulo, e nós temos aqui o nosso paralelogramo. Somando as áreas, 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Idêntico ao paralelogramo que está ao lado. Agora, se eu arrasto o nosso outro triângulo para cá, nós temos o nosso retângulo inicial, de altura 4 e base 6. Portanto, o nosso paralelogramo, ele é formado também, podemos dividi-lo em 3 outras figuras, um quadrado e 2 triângulos. E assim encerramos o cálculo da área do retângulo, do paralelogramo e do quadrado. O cálculo da área do triângulo fica para uma próxima aula. Muito obrigado.